Muito bem, né? Nós estamos então chegando para mais uma de nossas edições dos Yoga Sutras, né, do nosso mestre Patanjali, e nós estamos, né, hoje indo para o Sutra de número 45 dentro da terceira sessão, né? Hoje esse Sutra de número 45 da terceira sessão, ele envolve, né, um pouco de aplicabilidade em leitura para que nós possamos concluir ele, tá? O objetivo de hoje é nós realizarmos a conclusão, né, desse sutra para que nós possamos ter flexibilidade, né, em administrar o número de sutras subsequentes com o período de tempo que nós temos de administrar para poder completar, né, essa terceira sessão, pelo menos dentro desse período, né, de 2020. A gente sabe que nós não devemos seguir isso como risca, porque o nosso trabalho é atemporal, né, o nosso trabalho não delimita-nos estar preso à questão temporal, e sim, né, nos dar flexibilidade de exercer sobre tudo isso. Mas eu, pessoalmente falando, coloquei, né, tracei isso como um desenho de meta para esse 2020, para que possamos já em 2021, no período que nós estamos realizando essas gravações, né, podemos já avançar na unidade 4, para poder cadenciar, né, as unidades em períodos de gravação com os anos em si, né? Nós começamos há alguns anos atrás, concluímos, né, então virou de certa forma um método. Não que existam métodos para isso, né, para nós fazemos leitura, mas para as propriedades, os princípios da ideia agora colocada dentro do canal, tá? Mas a princípio é atemporal, vocês podem ver que tem outros vídeos que eu cito isso, que nós não estamos comprometidos em tempo, e não, o importante é estarmos, né? Mas tudo bem, só para trazer esse ponto específico, nada que vá mexer ou vai fazer alguma flutuação diferenciada no que vocês estão acostumados sempre a estarem presenciando e acompanhando aqui, tá? Hoje nós vamos então, dentro desse nosso sutra, é muito lindo esse sutra, né? Esse sutra e o da terceira sessão, também o 48, eles vão trazer luzes muito fortes, né? Luzes muito interpenetrantes, para que nós possamos, né, de verdade compreender as coisas mais profundas, pontos que os mestres, e olha quantos mil anos é isso antes de Cristo, né? Perde-se no tempo a ação dos nossos mestres na identificação, no domínio, né, e na utilização desses conceitos. E hoje nós lemos, né, parece que são para nós muitas vezes demarcações, marcatórios, né, são mapas, são apontamentos, são direções que vêm mostrar para nós algumas coisas, né, algumas citações assim, que nos deixam perplexos, né, para os dias de hoje. Imagine para aquele período, né? Então são verdadeiros grandiosos mestres. Hoje eu não estou usando o microfone aqui, estou com o áudio da câmera, vocês podem ter notado, né, que fica o áudio de fundo. Então a gente tem os animais aqui da nossa propriedade, aqui do terreno, né, ter os animais, e a partir do momento que eles são instigados lá por algum carro que passa ali na rua, eles vão querer acuar, eu vou ter que segurar um pouco a palavra, porque senão vai se confundir entre latidos, né, e o que eu estou dizendo, e pode ser que você não compreenda a essência. Então eu vou tentar me lembrar para parar, porque quando eu estou com o microfone aqui, a modulação da voz absorve, né, fica no plano de fundo, o latido deles não fica tão visível. Mas quando eu uso o áudio da câmera, aí sim, né, porque em relação a onde eu estou, com a relação daqui para onde eles estão, eles ficam mais próximos. E claro que eles potencializam aqueles latidos altos, sobrepõem minha voz, e aí sai, né, o latido sobressalente em cima da minha voz, e vocês não entendem. Então eu vou dar uma segurada, depois que eles pararem a gente continua bem normal, tá bom? A gente olha o sutra de hoje, ele fala assim, ó, né, domínio dos Panyaka Bhutas é obtido pela aplicação de Ciniyama aos seus estados
tenso, constante, sutil, interpenetrante e funcional, né? Você observa que existem aqui 5 classificações, né? 5 etapas, 5 classificações, 5 mencionamentos de classificação. No mergulho que o Taimni nos conduz, o Taimni ele não chega a entrar, né, nesse sutra especificamente, ele não chega a entrar nessas dissertações ou nessas teses, nessas orientações sobre especificamente os estados, né? A preocupação dele dentro desse sutra, e nós vamos estar trabalhando dessa seguinte linha, é explicar o que é esse termo, né? O que ele quer significar, trazer para nós o conhecimento do que significa isso, do que isso representa, o que é esse modus operandi, o que é o domínio dos Panhaka-bhutas, tá? Você vai ver talvez no seu livro que vai estar Panka, né? Panka-bhutas. Mas assim como fala nas palavras, é muito utilizado, né, no espanhol, no qual você pega o N e coloca um acento, né, o acento do tio, né, o acento do tio, aquele mesmo acento que fala do irmão, da mãe, né, aquele acentozinho em cima. Então ele muda a sua entonação. Na língua portuguesa é colocado o NH, né? Nha, nha, a gente fala o NH, né? Vamos botar assim uma ideia, Espanha, e lá para eles, né, é apenas o N e o H em cima, não tem o NH. Para nós aqui é adaptado a palavra, né? Então seria Panhaka-bhutas, né? Ou Panka-bhutas, sabe? Mas eu vou denominar Panhaka-bhutas por compreender que seria tem um carregamento ali para fazer, né, da articulação para poder pronunciar essa palavra. Espero que tu esteja acertando aqui, tá? Porque nas terminologias eu tenho dificuldade um pouco, tá bom? O que aqui quer dizer, gente, para nós? O que quer nos apontar aqui primeiramente, né? O que Taimni vai nos conduzir? Taimni vai nos conduzir primeiramente, ele dividiu em 3 pontos, né? 3 pontos específicos que vai nos orientar aqui. Taimni é o autor desse livro aqui, é o autor do nosso referencial para nós mergulharmos nos assuntos dos sutras, né? Dos Yoga Sutras. O que Taimni vai fazer? Taimni vai trazer uma explicação, primeiramente, sobre, né, a tattvas. Já falamos aqui, nós temos orientação do que é. Ele vai mergulhar nos tattvas, né? Ele vai mergulhar. Ele vai fazer mergulhos para nós trazer uma compreensão maior. Depois que ele vai nos colocar uma expressão, ele vai nos orientar o que é aqui os tattvas, né? Ele vai mostrar para nós, né? Ele vai puxar, dizer assim, olha, então os Panhaka-bhutas, eles atuam nesse sentido por causa dos tattvas. Perfeito? Aí ele vai fazer uma ligação, um termo, vai nos trazer as definições do termo. Assim, assim, assado. Vai nos explicar. Aí nós vamos entender. E no fechamento, na terceira parte, ele puxa um belíssimo exemplo, né? Um belíssimo exemplo, nos apresentando um exemplo que com esse exemplo nós começamos a mergulhar na inteiridade das coisas. Tá? Então aí pega e mergulha no todo. As pessoas falam assim, opa, agora sim. Agora eu peguei, através desse exemplo, eu captei tudo isso. Mas evidentemente que ele dá algumas orientações do que é o objetivo aqui, né? O que é o objetivo aqui? Não podemos esquecer em nenhum momento que existe uma relação, né, do eu inferior com o mundo que nos cerca, com as coisas que nos cercam, né? E essa relação se dá através da manifestação das propriedades inerentes do universo, tá? Vibração, ondulação, correto? Se dá através, né, dessas manifestações, dessas propriedades, eu estou falando já bem profundo, que atingem de certa forma Chitta, né? Chitta é estimulada a perceber. E Chitta, né, não esqueçam que tudo que nós estamos aqui abarcando aqui, ó, é Chitta que está medindo,
e Chitá desenha e apresenta como uma imagem para mim. É ilusão. Ilusão pura. Tá bom? Tá vendo? Esta é a maneira. Então eu apoio-me sobre o meu olhar, meu ouvido, meu tato, meu paladar, né? Apoio-me, aqui o olfato, né? Sobre eles, apoio-me para que esses 5 constituintes, que seriam os bhutas, me tragam a leitura, me tragam para mim as informações que estão externas. E essas informações são trazidas ao meu cérebro, né? A minha Chitá, mente. E agora a mente aqui cria essa imagem, esse plano de fundo, tudo isso que é a realidade onde eu vivo. Perfeito? Então eu estou inserido dentro desse contexto e crio a minha realidade. Nós sabemos que isso aqui é ilusão. Né? Já sabemos que é ilusão. Mas um detalhe, além do mais, uma ilusão com sérias distorções. Muitas distorções. Porque eu não tenho assenhoramento de profundo conhecimento dos objetos que estão aqui. Né? Nós não temos um assenhoramento de conhecimento amplo dos objetos. Aí nos incita a pesquisa, aí nos incita dentro do mundo... Tá com frio? Tá com frio. Fica aqui. Vai esquentar o corpo. Isso, fica aí. Aí vai esquentar o corpo. Mas fica, senão eu vou ter que te tirar. Tá? Fica aí para esquentar o corpo. Então o que acontece? A gente cria uma realidade, né, que não é a amplitude, não é a totalidade. Vivemos nesse mundo de ilusões, criamos conceitos errôneos e vivemos na casca, na superficialidade das coisas. Tá? Já é entendível por nós que exercitamos, por nós que já deliberamos sobre os yoga sutras. Já estamos bem definidos e bem mergulhados nessa questão. É perfeito, a gente já tem esse entendimento. Tá? Agora o que vem nos dizer? Quando eu desperto o meu samadhi, eu rompo essas barreiras. Né? E eu consigo, através, né, do objeto, partir, né, do fenomenal, dos fenômenos apresentados, e emergir e mergulhar nas propriedades, mergulhar no seu funcional, mergulhar e revelar as realidades ou a verdade que está profundo em todas as coisas. A gente consegue tudo isso, né? Nós conseguimos estar conectados a tudo isso. Vai ali no sol, está no sol, não fica aqui no frio. Vai lá no sol, ó. Lá tem um solzinho para tu pegar. Não fica aqui, vai lá. Vai lá no sol. Todinho. Então daí a gente faz esse mergulho, né, nessas realidades. A gente pega através do objeto, né, vamos mergulhando, emergindo e descobrimos a realidade. Perfeito? Vocês percebem que Chitá está sendo rompida, nós estamos rompendo os domínios de Chitá. E nós estamos entrando no próximo estágio, Búdico. Né? Nós estamos entrando no estágio búdico. O estágio búdico integral, dentro de um mestre, de um Jivatma, né? Dentro de nós, o estado, ele nos confere estar além de Chitá. Né? Percebe que Buda manifestado é romper as barreiras de Chitá. Nós já não precisamos mais estar apoiados numa ferramenta para ter acesso às realidades. Nós já estamos além, nós estamos avançados. Nós estamos recebendo, então, né, informações além dos domínios de Chitá. Não estamos mais refém de Chitá para poder entender tudo isso. Então imaginamos o que pode nos conferir, né, de conhecimento, de realidades ocultas, da clareza das coisas que não conseguem né, os nossos elementos, os nossos 5 elementos, né, os nossos 5 sentidos medirem. Perfeito? Vai pegando esses elementos que vão fazer parte porque nós mergulharmos na leitura para nós podermos traçar tudo isso. Tá? Outro detalhe também que nós temos que observar, eu vou usar
Eu vou usar um exemplo, vou tentar criar um exemplo aqui, muito interessante. O exemplo do timing é bem diferente, mas é muito importante também. Eu vou tentar criar um exemplo aqui para nós tentarmos entender essa questão, tá? E esse exemplo aqui eu acho que é um exemplo que vai nos trazer o direcionamento para a compreensão. E aí a leitura vem de complemento. A leitura já cai aqui de complementação muito interessante mesmo. Vamos fazer, vocês já viram esses vídeos na internet, né? Vocês já devem ter visto pela televisão, vocês já devem ter visto de algum modo, né? Quando eles fazem aqueles lançamentos de um foguete. Geralmente mostram muitas cenas, né, as mais típicas lá de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, né, os lançamentos do foguete. Aí atrai um grande público de pessoas que fica sentado nas arquibancadas, as pessoas querem assistir, querem ver aquele fenômeno, as pessoas ficam registrando, ficam olhando aquele foguete, né, longe, assim, levanta e vai para o céu. Né? As pessoas ficam lá olhando, nossa, aquilo vai indo, um pouco some. Né? Os olhos não conseguem mais enxergar. E aí eles rasgam lá as camadas, né, da nossa atmosfera e quando vê estão no espaço sideral. Lá no espaço, né? Não sideral, mas estão no espaço. Tá? Perfeito. Vamos tentar ver o que o observador está enxergando. Vamos tentar retratar. Nós estamos lá observando a torre, nós estamos lá sentados nessa arquibancada, ou naquele ponto de observação. E lá no determinado momento, a gente vê a fumaça saindo e a ignição do foguete. Mas nós estamos vendo, fez a ignição. O foguete lançou. E o foguete foi. Subiu, está subindo, nós estamos maravilhados com aquela cena, nós estamos muito felizes e o foguete foi embora, tá? Guarde esses elementos. O que nós estamos vendo como observador? Né? Nós estamos vendo um foguete que deu a partida e partiu, correto? Né? Deram a partida lá e o foguete partiu, levando os astronautas, os cosmonautas lá. Tchau, eles foram embora. Né? Essa é a cena. Mas o que está por trás, o que é os arranjos que estão por trás de tudo isso? Qual é os arranjos que estão por trás de tudo isso? Nós estamos vendo que eles usam, exemplo aqui, eles usam o elemento fogo, né, no foguete. Precisa de muito fogo, né, muito fogo. Nós vemos também que eles usam fogo para combater o ar. O ar é um grandioso atrito, né? O ar não permite ele subir. Então está presente ali também o ar. Né? Precisa do próprio ar para poder haver a queima. Né? Precisa de ver o ar para poder ter a queima. E nós vamos ver também por que há todos esses processos para poder romper, né? Para poder romper uma propriedade da lei gravitacional da Terra. Para romper essa lei, né, para ser mais forte que a própria lei gravitacional e romper e fazer o foguete subir. O que eu quero dizer para vocês? Eu não vou aqui, né, fazer uma tese elaborada aqui de como é que tudo funciona, os mecanismos tintim por tintim. Mas eu quero mostrar para vocês que as propriedades não estão visíveis, não estão nesse plano de fundo. Mas elas que são as responsáveis por tudo. Percebeu? Nós temos as propriedades do fogo, nós temos as propriedades do ar, nós temos terra ali, nós temos ar, nós temos esses elementos, nós temos as vibrações, nós temos todas, né, tem a lei da natureza, as leis da natureza agindo, todas as forças estão ali. Todas elas estão ali, presentes. E elas são usadas, né, não é no conhecimento humano, elas são usadas, exercidas na sua expressão descomunal. Ela tem que lascar energia a todo o vapor, tem que ser robusto a fabricação, né, do foguete, tem que ser exigido para se fabricar, tem que ter força para poder romper a lei gravitacional, a impulsão para poder romper. Os elementos que é feito aquilo ali são os elementos refinados, depurados, não pode haver um mínimo erro, né, para poder confeccionar os tanques do foguete e depois a cápsula lá em cima onde fica, né,
os astronautas e tudo que tem para poder fazer com que eles sejam lançados, né? Então, vocês prestaram atenção, as propriedades, o que está atrás. É isso que nós temos que guardar aqui, para entender o que significa isso. O que está por trás. Correto? Está entendendo? Quando nós estamos numa fogueira, né? Nós vemos ali aquela energia que forma aqui para chitar aquele desenho amarelado, né? Soltando aquelas múltiplas cores, fazendo aquela vibração. Nós vemos a lenha, né, que embaixo está queimando aqui, né? A lenha está queimando aqui, nós estamos olhando aquela lenha. Mas vocês percebem que está acontecendo ali? Tem o oxigênio, aí tem a permutação, o oxigênio, né, em um aquecimento muito forte, está fazendo com que aquela matéria libere, aquela madeira libere sua matéria que está sendo consumida pela energia do fogo, né, consumida pela energia, que está convertendo aquilo em carbono. Né? Ele faz uma transmutação, um processo energético muito forte, denso envolvendo ali. E nós vemos, né, se reflete para nós no desenho do fogo. Vocês estão vendo que eu estou falando das propriedades, eu estou falando do que está ali como as propriedades. Ok? Então, mergulhar em Panhakabutas é entrar nas realidades. É fazer este mergulho para tornar-se senhor dessas realidades. Né? Então a gente começa a fazer o seguinte, faz a decomposição, né? Começa a chitar, a fazer as decomposições dos fenômenos que nós vemos e nos traz as realidades do que eles têm, através dos desdobramentos de Samana. Então, a partir do momento, a gente não começa a viver somente vendo o fenômeno. Né? Não que você vai viver nesse mundo de abstralidade, não é isso não. Mas já revelam-se as verdades ocultas que estão ali. Você já se torna senhor dessas realidades. E mais uma, né? O que significa isso? Isso significa que isso é um fator externo. Interno, você está desdobrando-se além de chitar e entrando em Budi. E a partir de então você está tornando-se um verdadeiro senhor, senhor das coisas que estão ao teu redor. Você sairá desse mundo de fenômenos, desse mundo de ilusão e terá claridade. E mais, eu estou falando das propriedades mais grossas, né? Você vai mergulhar nas propriedades que estão por trás ainda mais ocultas. E você vai ver que tudo parte, de certa forma, de uma única propriedade. Uma única especificidade, né? Uma única potência no plano de fundo, que depois se deriva em outras potências. A vibração, né? Você vai ver a vibração, o movimento, a ondulação. Aí você vai entrar nas propriedades dos gunas. Vai romper. Então imagine o crescimento, o empoderamento e tudo que se desenha quando se consegue isso. Não precisa mais ficar refém dos 5 sentidos, porque nós estamos falando externo, mas na verdade para que haja essa alteração do externo tem que ter modificações internalizadas dentro da gente, né? Então aí cresce, expandimos-nos em Budi, ativo, 100% ativo, aberto, funcionando ativo, e nós passamos a ser senhor deles. Tá? Então este é os conceitos. Se você conseguir pegar esse plano de fundo que nós trouxemos aqui, com a leitura que nós vamos estar mergulhando agora, vai ser muito importante para você. Hoje eu estou sem o meu contador, eu tenho um contador digital no gravador, e aqui eu não tenho, então aqui eu tenho que estar acompanhando no relógio para ver mais ou menos o período de horários. Nós começamos com tecnicamente 15, 30, 45. Então nós estamos chegando a mais ou menos 20 minutos, né? Estamos nos aproximando dos 20 minutos de gravação. Porque eu acredito que eu vou precisar de um maior espaçamento de período para nós fazer o mergulho nessa leitura aqui, tá? Então agora nós vamos fazer um pouco dessa leitura, nós vamos fazer um pouco mais desse mergulho para que nós possamos estar entendendo, né, essas realidades aqui.
tá? Nós vamos estar fazendo um pouco mais desses mergulhos para que nós possamos entender, né, essas realidades que estão aqui expostas no texto. Mas esse é o conceito. O que Taimini vai fazer? Taimini vai tentar explicar o conceito de tátua, vai explicar para nós aqui na primeira parte. Segunda parte ele vai trazer um pouco mais essas colocações que nós fizemos, o exemplo do foguete, o exemplo do fogo. Ele vai usar um outro exemplo dele, né? Ele vai falar sobre isso aqui e, para fechar no final, ele vai trazer um exemplo dele, né? Semelhante ao que a gente fez aqui contando, só que com propriedade, riqueza, né? Vai nos encher, chitar de elementos que vão nos trazer riqueza para formatar um conceito em cima disso, tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver se eu vou tentar utilizar a janela dos 20, vou tentar usar essa janela dos 20, aí nós vamos ter uns 40 minutos para nós trabalharmos e fecharmos esse material. Então, se nós conseguimos ver, né, tudo isso, porque é muito interessante isso, né? Muito interessante essa relação. Parem para focalizar. Eu estou vendo, por exemplo, passar um carro. O carro passou. O que está acontecendo? Está passando um carro. Claro, evidentemente. Mas eu quero dizer para vocês o que está acontecendo. Está acontecendo efeitos externos, mas ao mesmo tempo acontecem modificações internas em mim, muito grandes, né? A agitação que aconteceu na retina do meu olho, a caixa, meu ouvido que está sendo vibrado, está acontecendo coisas em mim, né? E eu estou formatando e vendo aquela mente que está sendo dentro de mim, é dentro de mim que está acontecendo aquilo lá. Essa realidade, esse mundo, está acontecendo dentro de mim. É meu esse mundo, é eu nesse mundo, esse mundo é meu, esse mundo é minha janela, diferente da sua, aí passa ali. Então as modificações são externas, né? Mas modificou totalmente interno dentro de mim. Modificou dentro de mim. E aqui nós estamos falando desse detalhe, né? Nós estamos falando em rasgar o véu que está por trás dessa simples janela que nós estamos vendo, através dos desdobramentos de Samadhi, nos potencializar para que nós fomos mais profundos e nos tornamos Senhor de tudo isso, entender o que está na janela do plano de fundo. Mas as modificações são internas, né? A gente não vai alterar a realidade do mundo fenomenal. Não, a gente vai mergulhar em nós, e mergulhando em nós, nós vamos entender o mundo fenomenal, vai se descortinar. Nós vamos desdobrar as camadas internas e vamos descortinar o que está fora. Tá bom? Vamos lá então, deixa eu ver. Perfeito, perfeito. Tem uma relação objetivo e subjetivo. Ambos estão participando, né? Nós estamos participando disso tudo. E nós não somos só o telespectador. Nós estamos emergidos, fizemos parte do contexto e estamos dando característica ao contexto. Para analisar, agora eu estou aqui, eu estou vendo o que está aqui, mas o que eu não estou vendo, aonde está? Está lá nos seus elementos. Mas quando eu estiver inserido lá, estará modificado, porque eu estarei lá. E eu estarei modificando também com a minha parcela de participação, estarei modificando também o ambiente lá onde eu estarei inserido. A realidade lá estará sendo modificada, porque eu também tenho ilusões, eu trago distorções na realidade. Espero que não tenha confundido e tenha tentado esclarecer, mas se você meditar você vai entender. Então a gente vai um pouquinho mais de leitura para nós podermos mergulhar, tá? Taimini também ele usa aqui um termo para poder trazer uma similaridade e ao mesmo tempo já te trazer conceitos para poder emergir no conhecimento, que ele vai falar Panyaka Indras, ele vai utilizar, ou melhor, Indras são os elementos, né? Ele vai usar, onde que está agora a palavra para eu poder mostrar aqui para o pessoal que agora me fugiu. Panyakatattvas, ele vai usar também, tá? Ele vai usar essas expressões também em alguns momentos, para mostrar que a interligação está ali. Ele vai mostrar a tátua fora, muitas nós, daqui os nossos elementos. Ele vai fazer esse jogo aqui em alguns momentos para te instigar a reflexão.
Vamos lá então, sessão de número 3, Sutra de número 45, com todo o apoio dos mestres. Urvesvaha, Tetsavitur Veritia, Verigodisam. Com todo o apoio dos mestres, né? Contando com eles na certeza de tudo no plano de fundo da vida, para nos trazer o auxílio, a gente vai fazer essa leitura então aqui. Terceira sessão, Sutra de número 45. Eu vou tentar ler distintamente as três partes. Vou ler a primeira parte, digo assim, aqui é a primeira parte. Vou ler a segunda aqui, é a segunda parte, tá? E aqui é a terceira parte. Quem tem o livro é só riqueza, né? Domínio dos Panhaka Bhutas é obtido pela aplicação de Simyama em seus estados denso, constante, sutil, interpenetrante e funcional. Tá? Esse sutra e o da terceira sessão, Sutra 48, são dois dos mais importantes e obstrusos desta sessão. Ajudará o estudante a compreender seu significado, se primeiro considerarmos brevemente as ideias fundamentais subjacentes nesta doutrina dos Panhaka Bhutas. Posso estar falando errado esse termo, mas é um terminho complicado, né? Eu vou dizer, os Panhaka Bhutas são também chamados Panhakatattvas. E para compreender a natureza dos Panhaka Bhutas, será útil se tivermos uma ideia clara sobre o significado da palavra Tattva. O termo Tattva, ou Tattva, como é utilizado nos sistemas filosóficos hindus, é de grande e sutil importância. Literalmente significa especificidade. A qualidade essencial de uma coisa, que a distingue de todas as outras coisas, constitui sua especificidade. E assim a palavra Tattva quer dizer as qualidades essenciais que estão corporificadas em diferentes quantidades, em diferentes coisas. Em vez de uma qualidade, um Tattva pode também significar um princípio que está corporificado a um número de coisas em diferentes graus, e por isso adquirem semelhança de natureza de certas matérias, embora definindo em termos de grau e forma de expressão. É aquele exemplo do fogo, exemplo, né? Só para o pessoal poder pegar. Tattva pode também se referir a uma função e especificidade. Neste caso, pode consistir em um grupo de coisas tendo uma função comum. Mas esta tem de ser uma função específica, comum a um número de coisas, ainda que diferindo em grau e forma de expressão. Verifica-se, pois, que Tattva é uma palavra de significado amplo e não pode ser traduzida por uma única palavra em nosso idioma. Seu significado está baseado realmente na doutrina fundamental da filosofia hindu, segundo o qual o universo manifestado é uma emanação da realidade última que permeia e o energiza sempre em toda parte. Quando o universo manifestado vem à existência, deve haver, subjacente a ele, um vasto número de princípios, funções, leis e assim por diante, que servem de fundamento para os fenômenos sempre imutáveis que constituem o processo mundial. Sem tais leis, princípios, funções, o universo manifestado não poderia ser cosmo. Não seria, mas seria um caos. E sabemos que isso não acontece.
Esses diferentes modos fundamentais da expressão que definem o interrelacionamento das diversas partes e determinam suas ações e reações mútuas e asseguram um processo mundial harmonioso, ordenado e contínuo, são tattvas na filosofia hindu. Embora sejam inúmeros, esses tattvas não são desvinculados uns dos outros, porque são todos derivados por diferenciação progressiva num princípio uno, que constitui a própria essência da natureza divina. Embora definam entre si, em algumas vezes, atuem contrariamente uns aos outros, formando em todo o integrado, em cada tattva é harmonizado e contrabalanceado por seu oposto. Quando ocorre o pralaya e o universo manifestado desaparece, esse tattva é dissolvido em uma fonte última, para aí permanecer em seu estado equilibrado, latente, até que outro universo venha a nascer e o processo mundial comece novamente. Perfeito? Essa aqui é a exposição que Taimini vem nos trazer dos tattvas, né? Um outro exemplo também para entender um pouquinho, mas não é um exemplo, não é um bom exemplo, no sentido assim, não é isso, é muito mais. Você já viu um automóvel? Todo mundo vê um automóvel, né? Carro todo mundo vê. Você vê um carro passando, ó, bonito o carro. Mas você já parou para analisar que é parafusos, né? Tem parafusos, que é tudo parafusos que seguram aquilo ali, para dar aquela ilusão que está tudo ali, que tudo ali é um corpo só. Na verdade, aquilo ali são milhares de partes fixadas por parafusos, né? Componentes, virados, componentes que é tudo parafusos que prendem, mas nos dão a realidade de um corpo só. Mas é tudo fragmentos. Está entendendo? E a gente não tem, agora falando, começa a clarear. Mas nós não temos a gente está acesso a tudo isso quando vemos. A gente vê o carro. Nossa, que lindo o carro. Não, é só um agregado de apanhado de coisas confeccionadas e elaboradas para aquilo, montadas naquilo, né? Percebe que por trás tem realidades. Eu estou indo muito raso aqui, né? Claro que as realidades são mais profundas. Dobradura, a lata, né? O arranjado. E tudo isso para abrigar quem? Né? Os passageiros ali dentro, colocando a eles um conforto, né? Sentados. E dentro e para empurrar tudo isso, motor, força propulsora. A força está ali, né? Aí a gente nem percebe o que dá o conforto. Existe uma suspensão, né? Então é tudo componentes, elementos que juntos agregam e formam uma coisa. Vamos então continuando aqui. Agora nós vamos para a segunda parte. Essa é a parte no qual ele usa para poder trazer essa definição para a gente, tá? Então vamos lá agora. Os Panhakabutas são 5 desses inumeráveis tátuas que têm uma função especial no universo manifestado, qual seja a de relacionar a matéria com a consciência. Ponto, segura aqui. Lembra que ele falou, né, que muitos uns se contrapõem ainda uns aos outros, né? Tá entendendo, né? Aqui tem elementos contrapostos uns aos outros, porque gerou uma harmonia, né? Você percebeu? Gerou a harmonia, o equilíbrio, estabilidade e harmonia entre eles. Todos os agregados, os arranjos estão aqui em harmonia, dispostos. Então um está contrabalanceando o outro para que isso ocorra. A tradução da palavra bhutas como elementos, no sentido em que o vocábulo era usado antigamente, terra, água, ar, etc., foi um grande engano, por haver reduzido toda a concepção por trás dessa palavra em um absurdo e incompreensível dogma. A gente vai muitas vezes na terra, fogo e ar porque é mais fácil, mas na verdade tem outras propriedades por trás, né? Tá entendendo? Mas reduzir só a eles não dá, tem que ir mais profundo, o que estão por trás deles. Os elementos térrimos, né, as propriedades profundas.
Tem mais coisa, é por isso que ele diz isso, né? Ó, do mesmo modo, a identificação de Panhaka-Bhuttas com estados da matéria, sólido, líquido, gasoso, não dá ainda uma ideia correta sobre eles. Mas, embora represente com certeza um progresso em relação à interpretação anterior. Não é possível aqui nos estendermos na análise da filosofia de Panhaka-Bhuttas, mas a ideia essencial por trás dessa doutrina da filosofia hindu pode ser resumida da forma que se segue. Vamos ver a forma. O mundo externo é conhecido através dos nossos 5 ginanendriyas, ou órgãos dos sentidos. Podemos conhecer as coisas que existem fora de nós somente quando afetam nossos órgãos dos sentidos. Ora, as coisas que nos rodeiam têm inúmeras qualidades que são compartilhadas por elas em diferentes graus e maneiras. Como podem essas qualidades ou atributos, que formam uma verdadeira floresta de impressões sensoriais, ser classificadas de maneira científica e simples? Os videntes, que pela prática do yoga mergulharam na natureza interna e essencial de todas as coisas, e cujo principal objetivo era deslindar os mais profundos mistérios da vida, adotaram um método perfeitamente científico e, no entanto, muito simples para classificar tais qualidades. Esse método consiste em dividi-las em 5 grupos, conforme afetam nossos 5 ginendriyas, ou órgãos dos sentidos. Toda a multiplicidade de qualidades, através dos quais se conhecem todos os objetos do mundo externo, está classificada sob 5 títulos, sendo que essas 5 maneiras pelas quais todas as coisas afetam a mente por meio dos órgãos, dos 5 órgãos dos sentidos, denominam-se Panhaka-Bhuttas ou Panhaka-Tattvas. Assim, Tejas é aquela qualidade toda abarcante que de uma forma ou outra afeta a retina do olho, enquanto a caixa afeta o ouvido e assim por diante. Que classificação de qualidades mais científica e, no entanto, tão simples poderia-se imaginar para atender às exigências daqueles que compreenderam a natureza ilusória da percepção sensorial e estão empenhados na descoberta da realidade que está oculta no mundo fenomenal? Nossas teorias sobre matéria podem mudar em qualquer ramo, ou melhor, qualquer rumo, mas a maneira essencial de conhecer os objetos no mundo externo não podem mudar. E, portanto, esse método de classificação é independente de todas as teorias e descobertas que possam surgir no futuro desenvolvimento do conhecimento científico. Aqueles que estão em contato com o avanço científico neste campo sabem como as descobertas feitas por uma geração derrubam as teorias das gerações anteriores. Daí, uma classificação baseada nessas teorias e descobertas passageiras estaria sempre sujeita às modificações ou a uma mudança completa. Mas o método simples, baseado na concepção dos Panhaka-Bhuttas, permanecerá inabalável e não afetado em meio a todas as cataclismas e mudanças das teorias científicas. Nem se pode dizer que essa classificação sofre do defeito da supersimplificação. Isto porque não se trata de um método tosco e expedito de classificação do mundo externo do modo insuficiente e arbitrário. Ele diz respeito à natureza interna das coisas, que só pode ser descoberta através da prática do yoga, como os poucos sutras
relativos ao assunto claramente indicam. O moderno conhecimento científico, embora extraordinariamente diversificado, detalhado e preciso, sofre o grande defeito de estar divorciado do conhecimento da natureza interna das coisas de que trata. Considera a matéria como algo separado da mente e da consciência, e assim seu alcance permanecerá sempre restrito à superfície das coisas, à sua aparência e comportamentos superficiais. A filosofia do yoga, por outro lado, integra em um todo abrangente todos os aspectos da manifestação, matéria, mente e consciência, por haver descoberto, através dos seus métodos especiais, que são todos intimamente relacionados entre si. De fato, toda a teoria e prática do yoga é baseada nessa ideia de interdependência dessas três realidades, de existência e os extraordinários poderes passíveis de ser adquiridos através do yoga, mostram que a base fundamental da doutrina do yoga está correta. Perfeito. Então esse é o segundo trecho. É muito notório, né, que Taimini sempre deixa esses... Taimini é o autor do livro. Ele sempre deixa, né, esse instigante, vamos dizer assim, duelo, né, com a ciência, porque ele sempre coloca esse ponto de vista, né. E ele vem mostrar que é verdade isso, né. Nós temos essa conceitualização de que nós sempre somos a parte das coisas, né. A gente não tem essa conceitualização que nós fizemos parte, estamos emergidos nas coisas, né? A gente sempre fala o mundo, como se botasse lá fora, né? O mundo, as pessoas, as coisas, é sempre como se fosse lá. A gente não fala assim, né? Meu mundo, minhas pessoas, eu as coisas, eu tudo. A gente sempre coloca como se fosse uma divisão, né? Mas na verdade é a ilusão digital que nos faz estar iludidos, mas nós estamos nas coisas. Nós somos tudo, né? Nós estamos nesse tudo. Eu sou aqui da Terra, né? A gente cria tanto conceito que com teorias conspiratórias que sempre nos projetam, né? A imaginar que nós vimos até de outro mundo, menos daqui. Por que nós não podemos ser daqui? Por que nós não podemos ter vindo daqui? Percebe? Tudo tem que ser de fora, extraordinário. A gente não consegue entender o elementar. Parece que é tão fácil, é muito simplista ser daqui, mas é o real. Né? E nós não estamos afastados das coisas, nós não estamos retirando, nós estamos imersos, nós estamos dentro do caldeirão. É Chitar que separa. Mas tudo bem, vamos seguir que hoje não dá muito tempo para isso, né? Nós temos aqui cerca de 10 minutos para concluir, 10 minutos, né, para concluir, a gente conclui. Falta só um trecho aqui. Agora é a terceira parte que ele traz o exemplo que eu comentei, tá? Este não é um lugar para uma discussão detalhada sobre a natureza dos Panchakabutas em sua relação com os Indras e a mente, mas o diagrama apresentado quando da explanação da segunda seção do Sutra de número 54 mostra os diversos fatores envolvidos de acordo com a psicologia do Yoga, no processo pelo qual o mundo externo é conhecido pela mente. Ver-se-á que os Panchakabutas, por ação peculiar, afetam os Indras, que então transmutam as vibrações puramente físicas em sensações. Pega essas palavras. Transmutam vibrações físicas em sensações. Transmutam sensação em... a vibração em sensação. As sensações são a matéria-prima pela qual a mente elabora o mundo das ideias por um processo de integração, reprodução e arranjo das imagens que o compõem. Dá o colorido da vida, né? Coloca os elementos, coisa bonita, eu não gosto, eu tenho... Tá? A mente, porém, de acordo com a psicologia do yoga, também é jada, inerte, e é a iluminação de Buddha que transmite ao trabalho mecânico da mente o elemento de compreensão inteligente. Mas como essa questão já foi amplamente tratada em outra parte desse livro,
passamos agora ao problema de que se trata o presente sutra, isto é, o domínio dos Budas. Agora a gente vai entrar, eu estou preocupado com o tempo, mas a gente vai conseguir sim. Só para destacar, né? Vocês já perceberam que Chitta é só um mecanismo, gente. Quem é que está por trás de Chitta que aceita, que é positiva, que dá firmeza? Quem? Né? E aqui está vendo que ele está dizendo, né? A Chitta é inerte. É Budi que transmite o trabalho mecânico da mente ao elemento de compreensão inteligente. Desenvolvendo o Budi, desatrofiando o Budi, desamarrando o Budi. Olha o que vai nos dar. Né? Vamos lá. A chave para o domínio de qualquer coisa é um conhecimento correto de sua natureza essencial. Nós já estamos indo para aquela etapa que eu falei para vocês lá do exemplo. Né? Todas as forças da natureza foram submetidas ao controle do homem pela descoberta das leis que determinam as ações destas forças. O domínio de Budas deve, portanto, depender da descoberta de sua natureza essencial, e isto é o que o yogi tem por objetivo ao aplicar Samyama aos diferentes estágios pelos quais eles passam para assumir a sua forma final. Então o yoga vai mergulhar, né? Vai mergulhar nas impressões, vai vendo aqui as camadas, vai mergulhando até passar pelo status, até chegar lá na propriedade do que é de verdade. É isso? Vamos lá. Se quisermos compreender esses diferentes estágios pelos quais os Budas passam em sua evolução, teremos mais uma vez de recordar a doutrina básica da filosofia do yoga, de acordo com o qual todo o universo manifestado é uma emanação do eu. Ou melhor, do eu. É o eu que se torna não eu por meio da evolução progressiva de uma parte dele mesmo. Esta evolução progressiva da consciência é responsável pelos 5 estágios ou aspectos de Penyaka-Buddhas mencionados nesse sutra, e também mostra como é possível reverter o processo, segui-los de volta à sua origem. Eu vou ter que parar para falar um pouquinho sobre isso. Então tu vê, nós somos o todo, pego em um fragmento desse todo e disposto no que se torna não eu. E aí nós entramos em contato com o todo através dos Penyaka-Buddhas. Mas que nós possamos fazer, né, nós evoluímos, nós podemos fazer a reversão e evoluir e sair de tudo isso. Pegando, né, os elementos, os traços, as movimentações e seguindo por elas. Tomara que tenha ficado claro, ficaria muito feliz se esclarecer esses pontos, né? Se brilhar na tua mente isso, brilhar e estar para ti, isso, fico, ganhei o dia aqui. Como é no modo popular de dizer, né, gente? Vamos lá. Como é bastante difícil compreender os 5 aspectos que os Budas assumem nos 5 estágios de sua evolução, consideramos um exemplo simples para ilustrar como uma simples expressão externa de uma coisa pode ter aspectos mais sutis que estão ocultos à nossa vista. Vamos ver. Vejamos quais estágios podem estar envolvidos na manifestação a partir da mente divina de um elemento químico, como o oxigênio. Posto que o oxigênio tem de representar um papel definido no mundo físico, o primeiro passo em sua formação deve ser uma concepção na mente divina da sua função ou propósito. Esta função específica, chamada Artavattva, exigirá, em primeiro lugar, seu desempenho uma determinada combinação dos 3 gunas, que se situam na própria base de todos os objetos manifestados. Este é chamado de estado Anvaya, porque os 3 gunas são todo penetrantes e formam o substrato comum de todos os objetos manifestados. A combinação particular dos gunas, do qual o elemento oxigênio deriva, demandará para o seu próximo estágio de manifestação uma determinada forma, tal como uma moderna configuração eletrônica. Isso, obviamente, é o Sukshma,
ou estado sutil do elemento. Uma determinada combinação de elétrons e prótons com uma disposição e movimentos específicos de partículas constituintes, formando um elemento definido, com um conjunto definido de qualidades que caracterizam este elemento. Estas, em sua totalidade, constituam sua roupa ou forma real do elemento. Essas qualidades essenciais exprimem-se de diferentes maneiras e em graus variáveis, através das distintas formas do oxigênio, tais como sólido, líquido e gasoso, ou através de compostos em que o oxigênio combina-se com diferentes elementos. Este é o stula, ou estado denso do elemento. Nossa, que conhecimento que tem aqui com vodka. Tem muito conhecimento aqui. Meu Deus do céu. 2 parágrafos para fechar, tá? Reassista esse vídeo de novo, assiste mais uma vez, assiste 3 vezes. Meu Deus do céu. Deste modo, com base em nosso conhecimento comum, é possível conceber certos estados ou aspectos ocultos de uma substância comum como o oxigênio. Uma série similar, embora não tão facilmente compreensível dos 5 estados ou aspectos, encontram-se presentes no caso dos 5 búteas, através do quais tomamos conhecimento do mundo externo. Não há dúvida de que os búteas não constituem elementos, mas princípios. Entretanto, como tais princípios encontram expressão por intermédio de matéria e energia de vários tipos. Seus diferentes estados ou aspectos podem ser considerados praticamente análogos aos dos elementos. Agora preste atenção aqui no que o arremate, que Taimei faz. Não se deve imaginar, porém, que a mera compreensão intelectual desses 5 estados dos Panhacabutas, por mais clara e precisa que possa ser, tornará a pessoa capaz de dominá-los. Uma compreensão obtida através de processos intelectuais, conforme foi mencionado antes, é completamente diferente do conhecimento direto, obtido em Samadhi pela aplicação de Simyama. Este último tipo de conhecimento é obtido pela unificação da consciência com a coisa ou princípio, trazendo, portanto, em si poderes que são inerentes àquela coisa ou princípio. Olha, interessante mergulhar no princípio, né? Em Samadhi, entramos em contato com a realidade do objeto sobre o qual meditamos, ao passo que na compreensão de caráter intelectual apenas contatamos a imagem imprecisa e distorcida, produzida pelo objeto em nossa mente. A diferença entre os dois é a diferença entre a substância e a sua sombra. Nossa, que arremate, hein? Então significa que a gente está no mundo das sombras. Não sombra propriamente dito, mas vemos somente, não vemos as realidades. Eu sei que hoje foi um pouco atropelado, né? Eu sei que hoje nós tivemos que marchar, mas nós precisávamos fazer isso, né? Eu sei que vai dar para entender. Eu sei que isso ficou muito visível. Tem muito conhecimento nesse sutra, né? Como se desmancha a matéria que a gente olha, as coisas que a gente vê, né? Olha só. Como é ilusão, né, gente? E a gente briga por isso, se apega a essa coisa, fica preso às ilusões, né? Mas muito bem. Vamos encerrando por aqui. Nós vamos no próximo encontro, então, para a 46º Sutra da terceira sessão, que aí vai explicar para nós, depois apoiado nesse sutra, o que acontece, né? A obtenção de Animan, a perfeição do corpo. Até não tem ligação. A perfeição do corpo e a não obstrução das funções pelos seus poderes dos elementos. Tem sim. Tem ligação esse, o próximo e o 48º, né? Todos têm ligação. Tudo tem ligação, né? Vamos fechando por aqui. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharem em mais um desses encontros e Namastê.